E aí, pessoal, beleza? Então, vamos lá, uma música de composição de Vinícius de Moraes, grande poeta, grande intérprete e grande compositor da música brasileira, poemas no Brasil. Depois ela teve o lançamento oficial pelo grande Tom Jobim e Miúcha, Pela Luz dos Olhos Teus. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais lararará. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais lararará. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar, precisa se casar, precisa se casar, precisa se casar, precisa se casar. Muito bem. Para os românticos, né? Essa música é Pela Luz dos Olhos Teus. E para cantar ela é um desafio, sempre é um desafio, porque ela tem duas tonalidades e ela é cantada por uma mulher e por um homem, né? Foi a versão que ficou mais conhecida, como eu falei, por Tom Jobim e por Miúcha. Muito bem, pessoal. Então, voltando a falar um pouquinho mais do que a gente falou ontem, eu penso ser importante, por isso que eu estou insistindo nessa questão da mudança de tonalidade. Como eu comentei ontem, a gente vai tem uma regrinha que facilita bastante quando a gente vai tocar uma música e de repente a música está muito alta ou está muito baixa, ou mesmo, uma coisa que eu estava lembrando, é a questão, de repente eu pego uma música na internet. Tá certo que hoje as coisas estão muito práticas, né? Por exemplo, tem páginas na internet que ela te dá uma tonalidade, então tá escrito lá, geralmente vem escrito da maneira que eu falei para vocês, tom, né? O termo correto é a tonalidade, mas tudo bem, vem escrito tom lá e de repente tá tom, C, então quer dizer, tá em dó, a música está em dó. E eu quero tocar na mesma altura de repente do artista, ou eu quero tocar um pouco mais grave, um pouquinho mais agudo. Às vezes aparecem páginas que não tem essa alteração, então eu tenho que fazer na mente, lá no papel e tudo mais. Então eu vou passar uma coisa rapidinha,
que faz com que a gente tenha um pouco mais de facilidade de repente, nessa coisa de precisar mudar a tonalidade sem ter como mudar. De um jeito assim, tecnológico, um jeito prático, né? A maneira que a gente vai fazer é uma maneira mais para que nós entendamos os músicos, que a gente consiga fazer mais rapidamente e aí consiga tocar de uma maneira que facilite, né? Principalmente para a voz e de repente até para a maneira de tocar. Então eu falei o seguinte, vamos pegar por exemplo campo harmônico de Dó. Campo harmônico de Dó eu tenho Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si menor com a sétima, com a quinta bemol e o Dó. Então, como eu falei, só esse que é tétrade, né, que tem 4 notas, que é a maneira mais usual. Mas todas são tríades, com 3 notas. Então a gente tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Ótimo. Cada grau representa uma função, né? Tônica, semitônica e assim vai, muitas coisas. A gente vai entrar ainda nessa questão de qualificar propriamente os graus. Mas a gente vai agora entender como só numeração. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então, o primeiro, o quarto e o quinto são graus. Marcos, você poderia pedir uma coisa aí? Você poderia passar os acordes na parte de baixo, que tá pegando um pouco de luz Tá bom, em cima? vou passar. Vamos lá. Vou pular um pouquinho para baixo. Aí, Então vamos lá, eu tenho aqui Dó. Aí. Aí? Maravilha. Então eu tenho primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Eu tenho então, como eu estava falando, primeiro, quarto e quinto graus são graus de uma cadência que é usada, a gente fala que é cadência perfeita, primeiro, quarto e quinto. Então, em uma música, a gente vai entender o seguinte: o primeiro grau, que é fundamental, a gente fala que é a tônica, é aquele grau da tonalidade da escala. Quarto e o quinto grau são também graus muito usados nas músicas. Então, a gente pode começar de uma maneira prática, para nós conseguirmos já começar a entender mais rapidamente essa questão de mudança de tonalidade, essa transposição de tonalidade, a gente tentar guardar dos campos harmônicos primeiro, quarto e quinto. Então, por exemplo, eu chego, vou apagar tudo. Mais ou menos aqui, Fernando? Isso, aí já fica. Isso. Então, vamos pegar, por exemplo, de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E a gente pega, então aqui a gente pôs a quinta e a quarta. Tá? Depois de Ré. Então, primeira, quinta e quarta. E pode encerrar com a primeira. Depois de Ré. Qual que é a quinta de Ré? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Qual que é a quarta de Lá? Lá, Si, Do, desculpe, a quarta de Ré. Ré, Mi, Fá, Sol. E aí eu encerro em Ré. Depois de Mi. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mi, Fá, Sol, Lá. Depois eu termino em Mi. Depois de Fá. Fá é a única que eu passei que tem uma alteração, né? Vocês lembram? Fá. Fá, Sol, Lá, Si, Do. Depois da quarta. Fá, Sol, Lá,
Si, mas vocês lembram que eu falei que é Si bemol? Por causa do meio tom lá que a gente tem que deixar certinho, tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Ótimo. Depois eu venho para o Fá. Depois, Sol. Qual que é a quinta de Sol? Sol, Lá, Si, Do, Ré. Qual que é a quarta de Sol? Sol, Lá, Si, Do. E depois eu vou para o Sol. Depois o Lá. Lá, Si, Do, Ré, Mi. E depois da quarta, Lá, Si, Do, Ré. E depois o Lá. Depois eu encerro em Si. Si, Dó, Ré, Mi, Fá. O Fá vai ser sustenido. Também a gente vai ver, lembra que eu falei? Que o primeiro que aparece é o sustenido? Fá sustenido. Depois, Si, Dó, Ré, Mi. E Si. Então o que acontece? Se a gente conseguir memorizar, começar a entender, ou seja, fazer bastante vezes essa cadência, que a gente chama teoricamente de cadência perfeita, primeira, quinta, quarta, primeira, aí a gente pode trabalhar, né? O trabalho em cima disso, a gente pode fazer o que a gente quiser. Por exemplo, aqui tá assim, ó, primeira, quinta, quarta e primeira. Mas eu posso colocar primeira, quinta, quarta, quinta e primeira. Eu posso colocar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, como que seria? Vamos pôr o Dó. Qual que é a quinta de Dó? Sol. Qual que é a quarta? Fá. Qual que é a quinta? Sol. Qual que é a primeira? Dó. Então, ó, ficou outras músicas. Então, quando a gente toca, vocês vão perceber que bastante músicas a gente faz com essa sequência aqui, com esses acordes. Por exemplo, Dó. Dó. Depois eu vou pegar aquele lá. Dó, quinta, quarta e primeira. Dó. Então vamos pegar o canção. Dó. Depois, Sol. Depois, Fá. Depois, Dó. Aí vamos pegar, por exemplo, de Ré. Olha, vamos pegar o rock and roll. Lá. Sol. E Ré. Depois a gente pega de Mi. De dois compassos. Guarana. Depois, de Fá. Então vamos pegar um ritmo, o reggae.